Bom dia, espero que todo mundo tenha tido um ótimo fim de semana, tenha dado para descansar e que amanhã tenha um bom feriado também, para poder estudar fisiologia, claro. É, e, obviamente, como a gente sempre tem testinho, vai ter testinho essa semana. Brincadeira, não vai ter não. Mas a gente vai começar um módulo novo, então a gente viu o sistema endócrino na semana passada e retrasada. Estudem ele. É muito hormônio, é muita via de regulação, eu sei, mas ele é importante para a gente entender a regulação dos outros sistemas. Então, vale a pena dar uma reforçada no estudo, ler ele de novo antes da gente começar o módulo do sistema urinário, que é o que a gente vai falar hoje. Então, hoje a gente vai falar do sistema urinário, sistema excretor, a gente também chama assim, e dá uma pausa no vídeo agora. Eu quero que vocês tirem da memória tudo, tudo, tudo que tenha de, de sistema urinário que vocês lembram. Então, resgata aí, dá uma pausa, resgata, pensa no que pode, quais são os conceitos, o que que faz essas coisas pra gente dar continuidade, tá bom? O sistema excretor ou sistema urinário tem uma função de excreção. Por que que a gente não chama mais por que que o título, né, chamar de sistema excretor não está correto? Porque o sistema urinário não é o único sistema que excreta coisas. A gente também tem outros sistemas. O sistema digestório faz excreção de fezes. O sistema respiratório faz excreção do CO2, dos gases. Então a gente tem outros sistemas que eliminam coisas. Dentre eles, o sistema urinário. Então o sistema urinário tem essa função aí de excretar. Além disso, o nosso sistema urinário também tem outras funções, muitas outras funções. Então a principal delas é eliminação, excreção de algo ingerido ou de algo produzido pelo metabolismo, mas também ele tem as funções de controle do líquido corporal, de eletrólitos, de manter as coisas dentro da concentração. Além disso, tem também o controle de liberação de produtos, então a gente sabe que os metabólitos de fármacos são eliminados pela urina, então também vai ter essa função das substâncias químicas, dos tóxicos, quando a gente vai fazer, quem faz, né, teste de toxicidade de drogas, essas coisas faz pela urina, então a urina elimina aí as nossas drogas que são consumidas. A gente também, como ele elimina líquidos em geral, obviamente, tem um controle de osmolaridade aí nosso, do nosso corpo. Então, quando a gente está com perda de água, desidratado, a gente regula, diminuindo a formação da urina. A gente vai ao menos ao banheiro. Quando a gente está com muita água, então a gente está super hidratado, entre aspas, a gente elimina mais água. Então a gente aumenta a produção da urina. Então a gente tem um controle de osmolaridade aí. Novamente, os nossos sistemas como um todo, eles sempre tentam regular, deixar tudo dentro de uma faixa de normalidade, para não acontecer alguma patologia. E a gente consegue visualizar essas alterações também, através de exames. Então, se o corpo elimina coisa que não deveria, algo está errado. Por exemplo, na diabetes, a gente consegue detectar glicose na nossa urina, mas a glicose, teoricamente, ela é completamente reabsorvida. Então, se está detectando, quer dizer que tem muito mais glicose que deveria. Então, pode ser um indício aí de diabetes. Então, ele também é tudo dentro da normalidade. A gente tem os valores e as concentrações das coisas como elas devem ser. E uma alteração a gente consegue tanto identificar quanto é, a gente sabe que algum dos sistemas não estão funcionando bem. Além disso, a gente vai falar um pouco, né, disso já nesse sistema, que é a parte da regulação da pressão arterial. A gente acaba que
vai tentar dar um enfoque mais quando a gente for falar do sistema circulatório, mas aqui a gente já vai dar uma comentada, que a gente tem um sistema renina e angiotensina, eu já vou falar mais para frente, que é o sistema que controla a pressão. Então, vasodilatação, constrição, tudo vai acontecer com o controle nos rins, no controle aumenta a quantidade de fluido do sangue, diminui a quantidade de fluido através dessas alterações, e aí a gente elimina mais ou menos. Então, falam que pessoas que têm pressão alta acabam eliminando mais urina por causa desse balanço aí também. Além disso, a gente tem o equilíbrio de ácido e base. A gente vai ter uma aula só dedicada a isso, porque tamponar, né, manter aquele pH fisiológico que a gente fala. Então, vocês que fazem da biotech vão preparar algum tampão, que é o que eles chamam, que são soluções dentro do pH de 7,4 a 8, que é exatamente o ideal para o nosso sangue. Então, o nosso sangue tem esse valor de pH aí, que é neutro. E isso faz com que tudo funcione como deveria. Então, a acidez não é boa e nem a alcalina, deixar muito alcalino no nosso sangue. E aí, o rim vai ter essa função de controlar, de gerar esse equilíbrio ácido e base, deixar o nosso sangue tamponado. Além disso, a gente, os rins também, o sistema urinário regula a produção das hemácias. A gente vai falar disso no sistema respiratório, que é quando a gente tem um exemplo clássico de pessoas que moram em lugares mais altos e aí precisa do aumento das hemácias, da hemoglobulina, para poder captar mais oxigênio, mas são os rins que vão produzir esse composto que vai aumentar essa produção. Então, tem essa função de regulação também. Além disso, secreção, metabolismo e excreção de hormônios, a gente viu lá nas aulas já de endócrino, dos hormônios que são produzidos aí pelo rim, e a gente vai também comentar nesse módulo. Hoje eu vou só dar uma visão geral do nosso sistema urinário para a gente já entrar nos primeiros conceitos, já entender mais ou menos o funcionamento. Vai ter muita revisão aí, ou não é revisão, pode ser conteúdo novo, mas é importantíssimo a gente entender os conceitos moleculares de citologia mesmo, de como funciona, o que é osmose, difusão, facilitada, não facilitada, para a gente conseguir entender o que está saindo e entrando no nosso corpo, certo? Porque é basicamente isso que o sistema urinário faz. Entra e sai coisas. E aí, em cada etapa, a gente vai ter diferentes coisas saindo e entrando. A gente precisa entender como elas entram e como elas saem. Então, a gente vai focar nessas funções que eu falei agora. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Para a gente entender a questão dos líquidos, eu acho importante a gente falar que tanto, né? O que é o líquido, onde ele fica. Então, a gente é composto 70% água. A gente sempre escuta isso na nossa vida. Mas onde é que ela vai ficar? Então, a gente tem aí cerca de 3 litros dentro do plasma, 11 litros no líquido intersticial. Então, o líquido intersticial é aquele que fica geralmente entre a célula e entre o capilar, fica ali no meio do caminho, e ele vai ajudar aí nesse transporte para plasma ou para a célula. Então, ele também é um grande regulador osmótico que a gente tem do nosso corpo. Então, só nessa brincadeira aí, plasma e líquido intersticial, que é o que a gente chama de líquido extracelular, os dois juntos, 14 litros. Mais que isso, indo lá para a célula, lá na célula a gente tem cerca de 28 litros. Então, o líquido intracelular tem cerca de 28 litros. Pelos meus cálculos, são 30 e 42 litros de água. E aí a gente tem essa água pela ingestão. Então, a gente bebe água, por isso que tem que beber água. Eu esqueci minha garrafinha, mas tá tudo bem. Então, tá todo mundo aí? Pausa para água. Muito bem. E aí, que é a única entrada que a gente tem de
de água para controlar, para ter todas essas coisas funcionando, né? Então a gente ingere a água. E aí, para manter tudo dentro dessa faixa aí de valores, a gente elimina também. Então a gente elimina principalmente pelos rins, pelo nosso controle da quantidade de líquido que fica no corpo, pelos pulmões, uma porcentagem, fezes também, suor e pele. Então, quando a gente tá, não sei se vocês já notaram, mas agora vocês vão fazer mais de forma consciente, nosso corpo faz isso, a gente só consegue perceber quando a gente estuda fisiologia, que quando a gente tá muito quente, então tá chegando aí o verão, um calor, aquela coisa maravilhosa, e aí a gente transpira mais para manter nossa temperatura. Então, o suor é uma forma de controlar nossa temperatura corporal. Como a gente está eliminando mais água pelo suor, o que acontece com a nossa urina? Quando vocês forem ao banheiro, observem ela. Sempre também dica da professora, sempre observem a urina para ver se está com a coloração tudo certinho, normal, né? Para ver se não está com alguma coisa alterada. Mas a nossa urina fica mais amarela, mais concentrada. Então quer dizer, tem menos água. Por quê? Porque a gente está eliminando mais água pelo suor. O mesmo acontece ao contrário. Então, teve aquele friozinho gostoso lá em julho, a gente não transpira porque tá frio. Então, nossa temperatura tá baixa, a gente tá tentando se manter, né, quente. E aí, o que que vai acontecer? A gente vai mais ao banheiro e nossa urina é bem transparente, quase líquida, quase completamente líquida, né, com bastante água, porque é onde a gente tá eliminando mais água. Então a gente consegue ver essas alterações acontecendo para tudo, para manter o que a gente sempre falou, que a gente falou no sistema endócrino, homeostase, para manter tudo nos valores que devem estar. Então a gente elimina e regula aí a eliminação para manter essa quantidade de líquido dentro da célula e dentro do líquido extracelular também, então dentro do nosso corpo, ok? Vou voltar para o outro lado agora. Pronto. Então, a gente tem esses líquidos acontecendo, mas a transferência de líquido é dinâmica, obviamente. Você não tem ali 14 litros no líquido extracelular e 28 no líquido intracelular e fica por isso mesmo. Obviamente, esses líquidos eles entram e saem desses compartimentos frequentemente. E o que que vai alterar, o que que faz com que eles entrem mais ou saem mais e aconteça a modificação? Osmose. Então, quantidade de íons que estão entrando e saindo, principalmente qual que é o íon que a gente sempre fala da osmose? Sódio. Então, o sódio sai da célula, ele carrega com ele água. Então, se ele sai muito da célula, a gente fica com uma célula hiposmótica, perde água, fica ressecada. Ao contrário, quando tem muito sódio dentro da célula, o que acontece? A gente tem uma solução hiperosmótica com muita água. Vai ficar a célula bem redondinha e inchada. Ok. E aí, sempre dentro da regulação, lembrando aí, no equilíbrio, na homeostase, o que que acontece quando a célula murcha? Ela morre por desidratação. Quando ela incha, ela pode romper sua membrana, porque tem muita água ali, tem muito líquido. Então não é bom. Mesma coisa da glicose, que a gente tem aquelas faixas da normalidade, a gente também tem que ter a quantidade ali certinha. Ok, basicamente é essa o que a gente tinha que falar aqui nesse slide. E aí a gente tem que falar, já que a gente falou que a água passa livremente, não precisa de transporte, mas a gente tem que falar do termo de difusão. O que que é difusão? A gente tem, obviamente, não só a água passando entre as membranas, a gente tem moléculas passando entre a membrana. Óbvio, a gente precisa desse movimento acontecendo para entrar sódio, para entrar qual que é aquele segundo mensageiro que eu falei que é super importante para a gente? Cálcio. O cálcio entra e faz toda aquela cascata lá
de contração muscular, de liberação de neurotransmissores. Então, a gente sempre tem moléculas passando, eu entrando ou saindo. Potencial de ação, que vocês vão ver lá com a professora Márcia, entra sódio, sai potássio, vai gerar uma alteração das correntes. Então, tudo isso é difusão, tá? Movimento das moléculas entre as membranas. Isso também vale para as gases. Então, o oxigênio entra na célula, CO2 sai da célula, tudo pelo processo de difusão. E aí a gente tem que falar quais são as forças que regem essa difusão. A gente tem a força da concentração. Então, o que acontece na concentração? Lembra lá? Uma região com muita coisa. O que essas coisas querem fazer? Ir para onde tem menos coisa. Então, é como se todo mutirão. A gente está lá, lotado. Não sei vocês, mas eu tenho um espírito de idoso, eu gosto de lugar vazio. Então, você tá naquele show, aquela muvucaiada de gente. O que você quer fazer? Você quer ir pro cantinho, ficar com menos gente, porque a gente não gosta de ficar brigando pro espaço, não é mesmo? Ou sou só eu, a professora antiga? Não, eu sempre tive essa ser antissocial, mas é essa a ideia. Então, o gradiente de concentração é que um lugar tem mais coisa e o outro menos. E aí a tendência é de passar do lugar que tem mais coisa para o lugar que tem menos coisa, até chegar no equilíbrio. E aí, esse gradiente é cessado e a difusão para. Então, esse é um gradiente. O segundo gradiente que a gente conhece é o gradiente eletroquímico. Então, a gente lembra lá dos polos dos ímãs. Positivo com positivo, repele. Positivo com negativo, atrai. Então, lembra que eu falei para vocês que o potássio sempre sai da célula? Não, desculpa, o potássio não é um bom exemplo. Vou dar o cloreto como exemplo. O cloreto sempre sai da célula. E a nossa célula, lembra que eu falei que ela tem um potencial de membrana? Ela é mais negativa dentro e mais positiva fora. Então, ela tem essa diferença aí. Então, o cloreto sai da célula porque a célula é negativa dentro. E a gente não gosta, o cloreto não quer ficar competindo com negativo. Então, negativo, negativo, repele. O que o cloreto vai fazer? Vai sair para ir para o lado positivo. Então, ele prefere ficar fora da célula, porque lá é mais positivo. Tá bom? Então, essa é a ideia do gradiente eletroquímico. O sódio também é um bom exemplo. Por quê? Porque ele entra na célula. E aí o sódio, ele é tão legal, vocês vão aprender lá com a professora Márcia pela questão da despolarização. A gente também vai falar dele na parte cardíaca, mas só para vocês terem um outro exemplo, o sódio gosta de entrar na célula, sempre. E ele entra muito rápido. Por quê? Porque ele tem duas forças, ele tem duas vontades, como a gente gosta de dizer. Um, gradiente de concentração. Então, sempre tem muito sódio fora. E aí ele quer entrar. Então, muito sódio no líquido extracelular, no líquido intersticial, ele quer entrar. Por causa desse gradiente de concentração. Quer sair onde está muita gente, muito sódio, e ir para onde tem pouco sódio, que é dentro da célula. E ele também quer sair dali porque é positivo. Então, fora da célula é positivo, o sódio tem carga positiva. E aí, o que ele quer fazer? Ele quer entrar, porque dentro da célula é negativo e os opostos se atraem. E fora da célula é positivo, ele se repele. Então, ele tem duas forças aí, o que faz com que ele tenha muita vontade de entrar na célula. E aí a gente gera o potencial de ação, que a gente vai explicar nos próximos módulos. Então, a gente tem esses gradientes aí, que são as forças que gerem a difusão. E a difusão, obviamente, vai depender, pode ou não depender de de moléculas de transporte, pode ser livre, a gente vai discutir cada tipo agora. Então, para relembrar lá, novamente, quem não lembra, a gente vai falar de novo para ficar bem claro, porque
transporte vai ser só o que a gente vai ver na fisiologia a partir de agora, porque a gente precisa entender o movimento das moléculas, indo para lá, indo para cá, indo para lá, para cá. A gente já falou no sistema endócrino, mas sempre bom revisar, não é mesmo? Então, a gente tem aqui a opção de difusão livre, que é o que acontece com a água, não precisa de nenhuma molécula, não precisa de nenhum canal, fácil, passa livremente. Pá. 2 também, passa livremente, difusão simples, pá, tranquilo, sem problema, sem dificuldade. Depois a gente tem uma difusão mediada por canal, que são a dos íons que eu falei. Os íons não passam livremente, eles passam através de canais. E aí, os canais se abrem e se fecham, ou ficam abertos e passam livremente. E aí, o íon pode ou entrar ou sair da célula. Importante, quando a gente fala de transporte passivo, significa que não tem energia. Então, a difusão vai ser de acordo com aqueles dois gradientes. O gradiente de concentração, então, o transporte passivo, mesmo mediado por canal livre, vai ir do mais para o menos, sempre, por causa desse gradiente. E a mesma coisa do eletroquímico. Positivo vai para o negativo, negativo vai para o positivo. Ok? Então, o transporte passivo é quando ele vai a favor do gradiente desse, dessa molécula, né? A gente também tem dentro dos transportes passivos, a difusão mediada por carreador. Nesse caso, ela não é um canal, ela não tem um poro aberto, mas ela faz tipo um escravo de Jó. Não sei se vocês conhecem essa brincadeira, mas se não conhece, a gente fala que é tipo Sabe aquela moedinha? Nossa, tô acusando a idade, deve ser porque é perto do aniversário. Vocês lembram do Hot Zone, fliperama, boliche, que tem aqueles que você põe uma fichinha e aí você gira para poder ganhar o chocolate, o brinquedo, qualquer coisa? Então a moeda vai estar aqui, você gira e aí a moeda cai do outro lado. Basicamente é como essa difusão mediada acontece. A molécula vai encaixar, ele vai tchum, e põe para dentro da célula, ou ao contrário, vai ligar, pã, ao contrário da célula. Os transportadores de neurotransmissores são assim. Então, eles têm muito de um lado, pouco de outro, e aí eles vão transportar de volta para dentro. Não é um canal, mas ainda assim é um transporte passivo, porque está a favor do gradiente de concentração, ou eletroquímico. Aí a gente já tem o transporte mediado por ATP. Agora a gente começa a falar de transporte ativo, porque precisa de energia, está indo contra o gradiente, normalmente. Então, o ar, vocês conseguem ver que ele está sempre entrando. Nesse caso, o ar tem que sair. E aí, você precisa de energia para o ar sair, porque ele vai contra o gradiente dele. Outra forma de transporte ativo é o que a gente chama de simporte, que o ar vai sair e junto com ele, ele vai levar uma outra molécula, que é a B. Só que a B é a favor do gradiente. Então, a molécula A se aproveita da força do B, que está indo a favor do gradiente, para poder ir contra o dela. É como se fosse uma economia de energia. Você pega carona aonde a pessoa está indo mesmo. E por fim, a gente tem o último tipo de transporte ativo, que é o antiporte, em que os dois estão indo contra o gradiente deles. Então, o A está saindo, que é contra o gradiente, e o C também está saindo contra o gradiente. Ou, desculpa, o C ainda é a favor do gradiente, mas é na direção contrária nesse caso, ok? Então, o A sai, o C entra, mas o C tem vontade de entrar. O A que não tem vontade de sair, então ele vai aproveitar a força do C entrando para ele sair, ok? Então, revisado aí,
os tipos de transporte e os tipos de difusão, né? Que são basicamente o que eu expliquei para vocês agora. O que que afeta a difusão? Importante também. A gente tem diferentes coisas que vão ter. Então, permeabilidade da membrana afeta, obviamente. Então, se a gente pegar essa formulazinha aqui, coeficiente de difusão, permeabilidade versus área, já diz tudo pra gente. Física é super básico, só que não, né? Mas o que que essa fórmula quer dizer? Que se a gente não muda a permeabilidade, é uma coisa que a gente, né, não pode modificar, mas a gente aumenta a área, quanto maior a área, menor a difusão, certo? Porque você precisa de mais tempo para a molécula atravessar. Então é ao contrário. E é, tem outros fatores que vão afetar a nossa permeabilidade da membrana. Então, a área, como eu falei, a espessura da membrana, quanto maior, mais difícil de passar, porque tem todo um caminho para a molécula chegar lá. A solubilidade da molécula também. Então, moléculas que são lipossolúveis passam livremente pela membrana, que é esse coeficiente de fusão. Então, elas têm uma facilidade de se difundir comparado com moléculas polares, moléculas hidrofílicas. No caso, fatores que afetam a permeabilidade, que alteram, né, a permeabilidade, números de canais. Então, quanto maior a quantidade de canal, vai passar pelo canal e não vai passar pela membrana. Isso facilita aí passar a difusão. Temperatura e tamanho da molécula. Então, a temperatura, quanto mais quente, a gente consegue espaçar mais essa membrana, facilitar o movimento. E quanto maior a molécula, mais difícil dela passar fisicamente, né? Você tentar, é igual pegar uma pessoa pequenininha, passar na multidão, e uma pessoa grande passando na mesma multidão. A pequenininha vai passa rapidinho e a grande ainda fica esbarrando em tudo, aquela dificuldade toda. Mais ou menos a mesma ideia. Obviamente, como eu falei, o gradiente é uma força que rege a difusão, e com isso a concentração altera, quanto maior esse gradiente, maior a difusão. Então, se você tem muito aqui e quase nada aqui, passa muito rápido. A difusão é mais rápida, porque tem essa diferença de concentração acontecendo aí. Um exemplo que a gente tem que prático, né, na fisiologia é a entrada do cálcio. Então, o cálcio, ele entra com muita força, a difusão dele é muito rápida, porque ele quase não existe dentro da célula. Quando ele está dentro da célula, ele é retido no retículo sarcoplasmático para evitar toxicidade. Então, assim que o cálcio entra, tem um boom de cálcio entrando. Ele entra rápido na célula. E a gente também tem o efeito potencial elétrico da membrana. Então, quanto mais polarizada a membrana, mais, mais fácil de passar, dependendo do íon. Quanto menos polarizada, mais difícil de passar, novamente dependendo do que é que tem que passar. Então, o potencial elétrico da membrana altera. Um exemplo, por exemplo, por exemplo, o sódio, lá no potencial de ação, quando tem tá um pouquinho mais positivo, então tá um pouquinho mais despolarizada a membrana, então o potencial elétrico tá menor, o canal vai abrir e vai entrar muito. Então a gente, além dessa questão do potencial elétrico, a gente tem os canais que dependem de voltagem, e aí também vai alterar a partir disso. E a gente tem íons que passam pelas membranas quando está alterado esse potencial. Então, quando, por exemplo, o lúmen está mais negativo, aquela entrada ali do túbulo renal está mais negativo, e a do, do sangue está mais positivo, então, o que vai acontecer? O sódio vai passar, às vezes nem entre uma célula e outra, ali naquela membrana basolateral que a gente chama,
passar livremente, pela diferença aí de potencial elétrico que está tendo entre o lúmen e o sangue na célula, ok? Eu sei que tá muita informação ainda, isso tudo vai fazer sentido quando a gente começar a aplicar e falar da entrada e da saída dos íons na próxima aula, na quarta-feira. Mas é só para a gente já começar a entender esses conceitos, relembrar eles aqui na nossa cabeça, trazer para perto da gente eles, ok? Obviamente, pressão também gera difusão, então a gente tem aí no nosso respiração, por exemplo, o oxigênio entra na corrente sanguínea por causa de uma diferença de pressão. Então, a pressão de oxigênio está maior nos nossos alvéolos e no nosso sangue está menor, que a gente tem pouco sangue, oxigênio ali também. Então, é tanto concentração quanto pressão. E aí, ele vai difundir por causa dessa diferença da pressão. Mesma coisa do CO2 ao contrário. Então, a gente tem essa diferença de pressão alterada. No exemplo do sistema urinário, já usando aí, a nossa filtração é dependente da pressão. Então, como a pressão dos vasos sanguíneos é maior do que a pressão do túbulo renal, vai sair dos vasos sanguíneos para ir para o túbulo. Tudo que pode passar. Então, essa difusão acontece por causa dessa diferença aí de pressão, que favorece a passagem do sangue para o túbulo renal. E aí, a filtração vai acontecer, que é a primeira etapa do processo da formação da urina. A gente vai ver na quarta. Opa. Ok, então a gente falou da difusão, que é o movimento de uma molécula de um lado para o outro, de cá para lá, de cá para lá, de lá para cá. E a gente vai falar agora da osmose, que é a força aí da difusão da água. Então, a osmose é a passagem da água de um lado para o outro. Essa é a definição aí. Normalmente, de uma concentração maior para uma concentração menor, que é o gradiente de concentração que a gente sempre fala. Importante também um detalhe: a gente só tem difusão e osmose quando tem uma membrana semipermeável. Então, quando a gente está fazendo lá nosso cafezinho, aquele filtro é uma membrana semipermeável, e aí o que vai acontecer? Vai passar a água de um lado para o outro, vai levar o café para a gente começar nosso dia. Tem até cheirinho. Se a membrana não é semipermeável, se a membrana não é permeável, não vai passar nada, né? Se eu tentar pôr água aqui na parede, eu posso jogar a água que for, não vai para outro lado. Então, importante é a membrana tem que... Nossas células têm membrana semipermeável, nosso corpo inteiro é membrana semipermeável, ok? Até nossa pele, por mais que seja uma membrana física mais forte, ela também passa. Quando a gente põe a água, a nossa pele tem uma capacidade de absorção, né, de passar essa água de dentro, daqui para dentro do nosso corpo, em pouca quantidade, bem pouca. Tanto é que a gente usa toalha para se secar, não é mesmo? E tá, travou de novo. E aí a gente falou que a gente precisa da diferença de pressão para poder as passagens dos gradientes, a gente tem o que a gente chama de pressão osmótica, que também a gente pode chamar de pressão hidroestática, que é a pressão que a gente precisa para passar a água. Então, de uma região com a pressão menor de água, uma região com pressão maior de água, a gente vai ter o que a gente chama de pressão osmótica, então vai sair do lugar onde tem muita água para um lugar que tem menos água. E aí a gente chama isso de pressão osmótica. Basicamente uma questão de conceito aí, que a gente vai falar mais pra frente, quando a gente for falar de taxa de filtração. Ok, falamos sobre conceitos, uns 20 minutinhos, nada diferente do tanto que eu falo, não é mesmo? E a gente dá uma pausa aí no vídeo para tomar uma aguinha, porque a gente vai falar de sistema urinário. Eu quero todo mundo tomando pelo menos 3 litros de água, porque 2 litros não é mais suficiente, não é mesmo? Então, vamos falar hoje agora da anatomia do nosso sistema urinário. Então, o nosso sistema urinário é composto por 2 rins, esses feijãozinhos aí, que é o nosso grande filtrador do sangue, do nosso líquido intersticial aí.
nosso líquido corporal. Uma artéria e uma veia bem calibrosa, porque vai passar toda a corrente sanguínea tem que passar aí para poder fazer essa filtração. O ureter, 2 ureteres também, que é onde passa a urina formada dos rins para a bexiga e a uretra, que nos homens é mais comprida devido ao pênis. Então, a gente tem a uretra, que é para onde passa a urina que vai ser eliminada. E a bexiga tem a função de reservar, de reservatório dessa urina. Ok. Em cima deles tem a nossa suprarrenal, que a gente falou bem no nosso sistema endócrino. Quando a gente comenta, vocês já devem ter escutado sobre a pessoa tem um rim e dá conta de viver. É verdade. A pessoa tem um rim e dá conta de viver normalmente. A gente tem dois também por uma questão de proteção. Então, com o rim, essa pessoa vive. Mas se ela tiver qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de limitação, já fica mais fácil de ficar debilitada. Então, uma infecção urinária já é perigoso. Uma beber muito é perigoso, porque a sua capacidade de filtração é diminuída. Não beber água é um perigo, porque se tiver pedra no rim, você pode acabar com o único rim que você tem. E quando a gente não tem o rim, então o rim é essencial para nossa vida. Quando a gente não tem ele, a gente tem que fazer aquele. Ai, eu esqueci o nome do equipamento. Como é que chama? Diálise. Então tem que fazer a diálise. Geralmente vocês já devem ter ouvido falar. Espero que não, mas se já conheceram alguém ou já ouviram falar de alguém que faz diálise, são pessoas com uma limitação de vida bem grande por causa do que eles não têm como filtrar nada ali. Então tudo que toma, tudo que come, todas as toxinas do corpo fica. Então qualquer infecção que tiver, qualquer coisa é bem limitante. Então, a insuficiência renal, que é o que a gente escuta, e vocês vão ouvir falar bastante, a gente vai falar na farmacologia, é um perigo, porque nossos fármacos são filtrados no rim. E aí, a partir do momento que o rim não está funcionando como deveria, a gente tem essa condição de insuficiência renal, a administração de fármaco fica bem limitada, porque a gente não consegue eliminar os metabólitos. Então, realmente, o rim é muito importante na nosso sistema fisiológico, né, no nosso corpo. Então, cuidem dele, bebam água. Não utilizem muitas coisas para danificar o bichinho, ok? Então, lá dentro do rim, a gente tem o que a gente chama de córtex, medula e aí na medula a gente tem a pirâmide. Antigamente, eles falavam que o néfron ficava na pirâmide, que ficava na medula. Hoje a gente sabe que a gente tem dois tipos. Um que fica só na medula e um que também fica no córtex. Então, isso já foi por tabela. Mas, por motivos de conceito, a pirâmide é onde vai terminar o néfron. Então, o néfron termina aqui. O néfron, desculpa, é a unidade funcional do rim. É o que filtra o sangue. Então, ele vai desembocar ali, depois que ele formou a urina, vai passar nos cálices, nesse espaço pélvico aqui. Cálice menor, aqui. Cálice maior é a junção deles. Pelve é a junção de tudo, trás para frente. E aí, o ureter, que é o caminho. Então, o rim tem essa formação anatômica aqui. Bastante irrigada, então vocês conseguem ver aqui a veia e a artéria seguindo. E aqui o néfron, que é essa minhoquinha toda contorcida que a gente tem aqui. E aqui essa bolinha a gente chama de glomérulo de Bowman. A gente vai explicar que ela se encaixa nesse feixezinho aqui. Eu não sei por que nessa imagem eles fizeram separados, acho que era para mostrar essas inervações, essas ramificações das artérias e das veias melhores, mas essa bolinha, esse encaixe assim, encaixa junto com um monte de artéria, ok? Foi. Então, basicamente o que eu falei,
Lembrando aqui, até no slide está errado, mas a pirâmide não, a pirâmide se localiza na medula, mas o néfron também pode ser localizado no córtex. A gente tem dois tipos, o do córtex e o da medula, ok? Então, o néfron é a unidade funcional do córtex. Lembra lá que a gente sempre tem dentro do nosso órgão uma unidade funcional, o da tireoide, que a unidade funcional era os folículos. Então, é a mesma ideia aqui. Então, o néfron ele é composto pela cápsula de Bowman, essa coisinha de Lego. Parece quem teve Lego, o personagem tem a mãozinha assim. Então, parece a mãozinha do Lego. É aqui que vai acontecer a filtração da urina. Depois disso, passa por esse túbulo contorcido. Aqui a gente tem o que a gente chama de alça de Henle. Nesse caso, é mais curtinho, tubo distal, e aí ducto coletor, que vai passar para o cálice menor, cálice maior, pelve, ureter e bexiga e uretra. Então, esse é o caminho da urina a partir da filtração aqui na cápsula de Bowman. É, eu falei da questão da posição do néfron, então a gente tem aqui, esse aqui a gente chama de néfron cortical, porque ele está mais em cima, e esse aqui na medula, que está mais embaixo, mas, novamente, a néfron pode ficar tanto no córtex quanto na medula. Ele já não tem mais essa classificação aí de ser só na pirâmide, que é na medula do nosso rim, né, da região. Existe toda uma discussão do e um filtra mais que o outro, o que que um faz, o que que o outro faz, por que que tem esses dois tipos, mas pra gente isso ainda não é relevante, ainda não tem uma função definida, então é tudo néfron, independente da posição, vai ser tudo néfron. Aí a gente tem pequenas diferenças, por exemplo, deixa eu ver aqui, opa, a gente vai falar mais pra frente desses diferentes tipos. Mas o néfron, a gente tem cerca de 800 mil a 1 milhão de néfrons por rim, não por cada fim. Tá escrito errado, eu vou ajustar é, na aula do PDF. Mas a gente tem 800 a 1 milhão, ele não regenera, então é isso aí que a gente tem na nossa vida e vai ficando até a gente morrer. Obviamente, como tudo nessa vida, vai acabando, então os nossos néfrons, assim como nossos neurônios, eles vão morrendo né, vão atrofiando até que a gente não tenha mais funcionar normalmente, assim como o nosso corpo como um todo. E tem uma porcentagem que vai diminuindo depois dos 30, ou seja, para mim, esse ano, semana que vem, vai diminuindo a cada 10% esse valor aí, se você for um estudante, uma pessoa saudável. Na verdade, acho que não é 30, é 50. Só um drama básico da idade. Mas se você for uma pessoa saudável, como eu sei que meus alunos de fisiologia são extremamente saudáveis, não bebem, não comem porcaria, dormem bem, fazem esportes, vocês vão ter muitos néfros ao longo da vida de vocês. Não vai morrer quase nada, não é mesmo? E aí a gente tem o que a gente chama de dois tipos, que é o superficial e o justamedular, que é ou cortical ou justamedular, que eu falei para vocês, que um fica localizado mais no córtex e um mais localizado na medula. Então aqui a gente consegue observar como é que é. Tem essa cápsula de Bowman, pam, pam, os tubos contorcidos, tá? E aí uma alta irrigação de capilares, opa, para poder nutrir e reabsorver os nutrientes que esse néfron possui. Então, é, os dois tipos de néfrons que a gente tem, que é o justamedular e o cortical, eles são localizados, então, o cortical, mais no córtex, aquele lá que eu mostrei que fica, boa porção fica mais na parte de cima, ele tem uma alcinha de Henle mais curta, e o justamedular tem uma alça de Henle mais longa. Uma observação, quando vocês forem ler no livro ou estudar sobre isso, é que o justamedular, ele chama a arteríola eferente, né, que vem depois, de vasa recta.
Não sabe ainda por que se chama assim, mas eles colocaram esse nome. Só no caso da justa medular, ok? Essa é a maior diferença e as alças de Henle, uma é mais curta e uma é mais longa. Então aqui a gente avaliando como funciona o qual que é, né, os nomes, que a gente vai usar muito esses nomes porque a reabsorção e a secreção de coisas mudam de acordo com a região. Então a região da cápsula de Bowman, onde fica aqui essa, essa quantidade de vasos sanguíneos, de arteríolas, vai, passa no túbulo proximal, vai ter umas reabsorções e secreções diferente daqui da alça de Henle. Então a gente tem um segmento descendente que desce, segmento ascendente que sobe, e aí a porção espessa do segmento ascendente, porque ela é espessa. Raramente a anatomia é óbvia, mas nesse caso a gente teve alguém abençoado que colocou um nome que faz sentido, não é mesmo? Provavelmente é o Henle. Depois a gente tem o túbulo distal, que vai cair no túbulo coletor, ducto coletor, e aí vai seguir o caminho no cálice menor, cálice maior, pelve, ureter, bexiga e uretra. Caminho da urina aí no nosso corpo. A gente também tem esses outros, se for ver aqui, seria um outro néfron, outro néfron, outro néfron. Então, o ducto, ele realmente tem a função de coletar de todos os néfrons essa urina que é formada aí. Então, são bastante néfrons unidos por um ducto coletor. O glomérulo, que é, eu deixei quietinho aqui, não falei dele ainda, mas eu vou falar agora, é essa aglomeração de vasos, na verdade, não são vasos entremeados, eles sofrem o que a gente chama de anamastose, que eles vão bifurcar e se misturar entre eles vão fazer tipo uma rede mesmo de arteríolas, e aí vai facilitar a filtração nessa cápsula de Bowman. Nessa região, a gente tem uma alta pressão, porque é justamente essa diferença de pressão. Lembra que eu falei que a difusão é facilitada pela diferença de pressão? É exatamente isso. Então, a pressão vem alta para facilitar essa filtração, essa passagem dos íons, do que tem que ser eliminado da arteríola para a cápsula de Bowman. Essa arteríola, você vê que entra a arteríola, sai a arteríola, vai virar a veia só lá no finalzinho. E aí, quando passa os que tem que passar para a cápsula de Bowman, então entra já no túbulo renal para formar a urina, a gente tem o que a gente chama de filtrado glomerular. Então, essa região aqui vai formar o filtrado. E essa é a única região que tem filtração. Depois disso, a gente só vai ter reabsorção e secreção de substâncias. Aqui a gente falando dos nossos vasos, né, da irrigação do sistema dos néfrons, a gente tem então vários capilares peritubulares que vão ter a função de nutrir e de pegar os nutrientes que estão reabsorvidos e para secretar também os nutrientes. Então, tudo que é reabsorvido vai passar aqui por esses capilares e vai ser levado de volta para a corrente sanguínea, né, para o coração. E também tudo que não foi filtrado pode ser secretado aqui, principalmente os fármacos são secretados, eles não são filtrados, e aí não voltam para a corrente sanguínea, então são eliminados depois na nossa urina, tá bom? E esses capilares é, têm essa função também de nutrição, né? De levar tanto o oxigênio quanto os nutrientes para essas células funcionarem, porque por mais que elas façam a absorção e reabsorção, elas não têm não conseguem suprir os nutrientes com esses, principalmente com íons, que é o que vai ser reabsorvido aí. Ok, por fim, a gente vai falar da micção, então esse é o último bloco de aula de hoje que a gente tem. A micção nada mais é do que a nossa vontade de fazer xixi, de urinar. A gente tem controle sobre isso, então processo de esvaziamento da bexiga. Como a gente tem bexiga, os mamíferos têm esse reservatório, a gente tem um controle, a gente não bebe água e já elimina,
Não é o caso de muitos animais, a gente sabe que os pombos, os pássaros não têm esse reservatório, então eles não têm controle. Por isso que eles sujam o nosso carro, às vezes eles, eles, né, fazem cocô na nossa cabeça, esse tipo de coisa desagradável que estraga com o dia da gente. Mas a gente não pode culpar os pobres bichinhos, não tem controle, que nem a gente, né? Então faz parte aí da falta da não evolução desses bichinhos. Não evolução, ou, né? A falta da bexiga. Então, a gente tem a bexiga, nossos mamíferos têm a bexiga, então a gente tem a capacidade de guardar essa urina, essa excreção por mais tempo. E outros animais não têm. O nosso controle de. Então, a gente tem um controle voluntário de micção. Então, a gente tem aí o centro de micção na ponte, que é inibido pelo córtex, que é a nossa região de pensamento e de controle voluntário das coisas. Então, a gente tem realmente o controle voluntário de micção, né? A gente consegue ter uma quantidade de 150 ml, que é a fase de enchimento, então considera assim cheio com 150 ml a bexiga, e a gente começa a ter vontade de urinar entre 400 e 500 ml. Então, realmente, a bexiga está muito cheia quando a gente quer ir ao banheiro. Então, quando tem vontade, tem que ir logo. Senão, a gente perde esse controle. Então, a gente tem esse controle voluntário até certo ponto. Depois disso, a gente perde esse controle e aí a bexiga é esvaziada. A gente não é igual o nosso trato gastrointestinal, quando a gente quer eliminar as fezes e aí a gente não elimina, a vontade para e a gente segue com a vida. No caso da urina, essa vontade não para e aí o nosso controle é perdido, a inervação vai ter controle sobre você e você vai fazer xixi nas calças. Então, vá ao banheiro assim que tiver vontade de urinar. Lição de, de vida aí, pra gente não fazer xixi nas calças. O Então, né, a gente falou do rim, falou do córtex, da medula, da pirâmide, os cálices maior, menor. Vamos passar aqui no ureter, que é o que vai levar, um canal que vai levar a urina formada dos rins até a bexiga. Bexiga vai armazenar, então vai fazer a função de enchimento. E aí a gente elimina a bexiga, a urina pela uretra. A bexiga, ela é formada por o que a gente chama aqui de músculo detrusor, então é um músculo liso. A gente viu, vocês, provavelmente vocês não viram, vocês não fizeram neonato e nem BET, mas musculatura lisa, não lembro se eu comentei com vocês na sistema endócrino, mas musculatura lisa, a gente não tem controle, não é igual a nossa musculatura da academia. Ela é do que reveste nossos órgãos e a gente não tem controle sobre. Então a gente não tem controle sobre a bexiga, a gente tem controle sobre o esfíncter, que é essa região aqui do diafragma, que é músculo esquelético. Então a bexiga ela tem músculo liso, então é o músculo detrusor, que a gente chama, e aí ela tem o que a gente chama de trígono, que é essas duas aberturas da uretra, do ureter, desculpa. Então o ureter ele abre aqui embaixo, então ele se funde aí com a bexiga nessa região de baixo. E aí a terceira abertura é a do esfíncter interno, que abre quando tá eliminando. Então, de baixo para cima, a gente tem o enchimento da bexiga e o esvaziamento da bexiga. Depois disso, lá no ureter, a gente tem o que a gente chama de diafragma urogenital. Aqui é onde vai ficar o esfíncter externo, que é o que a gente tem controle sobre. Então, a gente vai abrir quando a gente tiver condições de urinar, quando a gente está indo ao banheiro. É, E aí, no caso das mulheres, curtinho. Então, a gente tem mulheres têm mais infecções urinárias também, com uma desvantagem, justamente porque tem a abertura, o canal mais curto da uretra, enquanto dos homens é mais longo, então é mais difícil de ter uma infecção aí na bexiga por causa disso, enquanto nas mulheres é mais fácil, porque é tudo
muito próximo aí, a distância é curta. E aí, nos homens, a próstata fica logo abaixo aí da bexiga, rodeando a uretra. Então, lembrando lá do sistema autônomo, simpático e parasimpático que eu falei no sistema endócrino, eu recomendo fortemente, não posso obrigar ninguém a nada, né? Mas imprima aquele slide e colhem na cabeça de vocês. Vocês já querem dormir olhando para aquilo, acordar olhando para aquilo. Porque o sistema simpático e parasimpático são essenciais para a gente ter qualquer sistema do nosso corpo. Ele é o que comanda tudo. Então a gente precisa saber ele de cabecinha, assim, falar simpático, parasimpático. Acetilcolina, norepinefrina, um é fuga, um é luta, o outro é para os sistemas funcionais. Ok, então vamos lá, de novo. O simpático é o nosso fuga e luta. Então, ele inerva a bexiga, inibindo a contração da bexiga. Então, a gente não contrai e não elimina essa urina quando o simpático está ativado. Porque quando a gente tem que correr, a gente não quer ficar pensando na bexiga. A gente quer, né, fazer o que a gente tem que fazer, a gente quer fugir da onça aí. Então, ele vai inibir. O parasimpático é quando tem um funcionamento normal, então ele contrai quando a bexiga está cheia. Ele vai receber essa informação aqui de que a bexiga está enchendo, e aí ele vai mandar a informação de volta para a bexiga para contrair ela e eliminar essa urina. O outro nervo que a gente tem é o do pudendo, que é o nervo que vai eh, relaxar o esfíncter externo ou contrair ele. Normalmente, o pudendo está ativando ali o esfíncter, deixando ele contraído. Uma vez que a informação falou, vamos urinar, ele é inibido e aí o esfíncter relaxa. Todos os nossos esfíncteres ficam contraídos no nosso corpo. Eles são relaxados quando a gente tem um estímulo de relaxamento, ok? Então, isso vale também para o nosso esfíncter externo. Como que vai funcionar, então, a contração da micção, né? A vontade de urinar. Bexiga, encheu, vai estirar aquele músculo lá, detrussor. Re- Estirou, esses neurônios vão ser ativados, vão levar a informação lá para esse aqui. Esse aqui estimula esse seguinte, vai estimular lá embaixo para contrair. Contraiu, esse neurônio, o neurônio da micção também vai receber. Opa, desculpa. Con- Esse mesmo estiramento vai agir aqui, estimulando o nervo pudendo e fazendo com que ele relaxe esse esfíncter. Então, eu falei lá ao contrário, que ele inibe o pudendo, é ao contrário. Ele vai ativar o pudendo e vai relaxar o esfíncter. Então, quando tem ativação desse nervo, tem relaxamento do esfíncter. Então, mais uma vez, estirou o músculo, esticou ele, leva a informação para contrair ele. Além disso, leva a informação para abrir o esfíncter, relaxar o esfíncter. Quando a gente tem o nosso controle, então quando a gente vai sair lá da informação lá em cima, deixa eu mover aqui, pronto, aqui em cima vai acontecer a vontade. Então, ele vai inibir nosso pudendo, nosso esfíncter vai ficar contraindo, e ele também vai estimular a bexiga para ela não contrair, para ela ficar relaxada. Então, tem esse outro nervinho aqui agindo também. Além disso, lá em cima, então, nosso controle também vem aqui e inibe essa contração do, da bexiga. Então, a gente vai inibir a contração de duas formas. Ok? Então, de novo, sem controle, con- esticou a bexiga, porque está muito cheia, contrai a bexiga e relaxa o esfíncter. A gente não quer fazer isso, inibe e
contrai o esfíncter e inibe a contração dessa bexiga aí. Ok? Então, quando a gente está com a bexiga em repouso, nada acontece e só fica aí nosso pudendo, esse neurônio motor, contraindo o esfíncter externo enquanto está enchendo, porque a gente não está com nenhuma vontade, não é mesmo? Uma vez que está cheio essa bexiga, vai ter esse receptor de estiramento, de esticar. Estiramento é o esticar do músculo. Leva a informação lá na medula, então toda vez que tem um xizinho assim, isso é a medula espinhal. Leva a informação do parasimpático, então o parasimpático faz o que com a bexiga? Contrai ela, então vai contrair aqui, e aí essa outra informação de inibir o neurônio para ele relaxar. Então relaxa o esfíncter e a gente vai fazer a urina. Como eu falei, o controle ele é meio voluntário. Uma vez, então, que a gente consegue chegar e falar não, continua aqui contraindo, então continua estimulando esse neurônio para ele contrair e a gente não ir ao banheiro. Mas uma vez que chega muito, fica muito, muito cheio, o comando vai ser acima da nossa vontade. E a gente vai fazer xixi nas calças. Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. É, eu vou mandar um estudo dirigido, vou colocar aí no Aprender também, para vocês me mandarem até o final de segunda, 23h59, aí, igual inscrições de vestibular. E aí, eu vou contar como presença o estudo dirigido. Então, vai ser sobre a aula de hoje. Se tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail pelo Aprender, podem mandar e-mail direto também pelo Cigar Afins. E aí também pode anotar a dúvida e quarta-feira a gente tira antes da gente chegar na próxima parte de secreção, filtração e reabsorção para a formação da urina, tá bom? Bom feriado para vocês e bom descanso. Até breve.